para que nós tenhamos uma vida mais feliz, mais plena, dentro das nossas possibilidades, não é mesmo? E eu vou falar hoje sobre as partes que compõem cada ser humano. Isso nós não aprendemos na escola, mas eu acho que seria de extremo valor trazer isso para as crianças desde o ensino infantil. Nós somos formados, então, de acordo com o Vedanta, por 3 partes: corpo, mente e espírito. E cada uma dessas partes são separadas, mas estão interligadas, o que significa que uma depende da outra para um bom funcionamento. Vamos começar então pela parte mais fácil de entendimento para nós. Qual é? É o corpo. Por quê? Porque nós podemos ver, nós podemos tocar, inclusive é um objeto para que a gente faça muitos trabalhos dentro da educação infantil, como quem é menor, quem é maior, medições, tudo isso a gente usa, né? Contar nos dedinhos das mãos, tudo isso a gente usa nosso próprio corpo como ferramenta na educação física, fazer os movimentos. Então o nosso corpo é a parte mais fácil para a gente entender, mas não fica só aí. O corpo, então, ele tem algumas partes que compõem, que precisam estar bem para tudo funcionar em plena energia, para que a gente consiga atingir o nosso maior potencial. Quais são essas partes? Uma delas é a respiração. Sabe aquele exercício que a gente faz com as crianças de cheira a florzinha e assopra a velinha? Esse é muito bom para ensinar a respiração. A respiração ela tem que ser pausada, tem que ser ritmada, e tem vários exercícios que a gente faz com a respiração que dão mais saúde, que dão mais disposição, que dão mais vitalidade, que afastam a ansiedade, o estresse, tudo isso da nossa cabeça, o cansaço. A gente consegue controlar todos os nossos movimentos pela respiração, que está aí no inspirar e no expirar, em todas as dualidades que a gente tem que vivenciar aqui como humanos, não é verdade? A gente vivencia tudo, né? O bem e o mal, a beleza e a feiura, o inspirar e o expirar, tudo são 2 lados, né? Então a gente procura se manter mais ou menos no equilíbrio. Geralmente você pode perceber que quem é muito alegre, uma pessoa que é muito alegre demais, aquela pessoa que tem aquela vibração assim, ela também consegue ficar muito triste. E quando ela fica muito triste mesmo, assustadoramente. Já uma pessoa que não mostra muito se é alegre ou triste, ela vive ali mais ou menos no meio equilíbrio, né? Ela não tem tanta capacidade para ir à alegria extrema, à euforia, e nem à depressão. Ela se mantém mais ou menos, que é a tristeza extrema, né? Ela se mantém mais ou menos no meio. Então, por isso que a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque isso faz parte da nossa jornada, do nosso desenvolvimento e do que a gente veio para aprender aqui. E é um tanto difícil lidar com todas as emoções que nós temos que lidar, não é mesmo? Então, uma parte que compõe o corpo especificamente é a respiração. Como que nós trabalhamos a respiração? Com a consciência de manter ela sempre assim, você tem que ficar atento. Se você está inspirando e expirando continuamente, sem paradinhas, sem afobação, sem estar curtinho, sem estar aqui em cima. O correto é aquela diafragmática. Deve ter muita coisa no YouTube a respeito de pessoas ensinando a respirar, então muitos usam meditação, outros usam só a consciência mesmo, ativa, e outros usam exercícios, né, para respirar. Muitas tradições aí possuem exercícios para respirar, e é necessário que se faça toda vez que você quer se interiorizar para começar um trabalho. Isso é muito bom ensinar as crianças desde cedo, que toda vez que a gente vai começar um trabalho, a gente acaba fazendo exercícios de respiração para que ele flua melhor. Um deles é esse, então. O outro é a alimentação. A gente consegue mais energia através da alimentação. Então, eu sei que é muito mais prático pegar pacotes, abrir e comer, mas não traz a energia que o nosso corpo precisa, nem a saúde que o nosso corpo precisa para se manter bem ativo. Você pode conseguir fazer isso por um tempo, né? Se alimentar de miojo, eu conheço gente que faz, mas depois lá na frente tem
tem o efeito reverso, né? Acaba acontecendo algumas coisas que não trazem tanto energia assim. Isso eu também não vou ficar falando. Tem muitos canais de nutricionistas que indicam boa alimentação também pra gente ir atrás. Dá um pouco de trabalho, sim, claro. Você precisa se desacostumar. Tudo é um hábito, né? Eu mesma, foi assim, foi de uma hora para outra eu cortei refrigerante. Por mais que eu sentisse vontade, isso já faz mais de 15 anos. Eu não comprava, parei de comprar e hoje não tomo mais, já faz mais de 15 anos, como eu disse. Então, são hábitos, porque antes eu tomava um por dia. Eu era uma pessoa que dos meus 20 aos 26 anos eu tomava um refrigerante por dia. Como se fosse um suco, assim, tomava na hora do almoço, tudo. E depois que eu parei, melhorou bastante para mim, a minha vida num todo. É verdade, uma coisa simples, às vezes uma coisa tão simples quanto essa. E fui deixando de comer outros alimentos também por vontade mesmo. Hoje eu sou uma pessoa que eu como tudo, mas como pouco, mas procuro não comer coisas muito industrializadas. E isso foi tudo um hábito, foi tudo um processo e demora um pouco mesmo, mas a gente tem que insistir. Isso também traz mais saúde ao corpo. O outro, exercícios físicos. Os exercícios físicos, que eu quero dizer, são movimentos. Você não precisa sair fazendo musculação ou natação ou uma academia, mas se movimentar é muito saudável, porque se você for ver, para você ter equilíbrio na vida, você precisa estar em movimento. Não precisa estar parado. O equilíbrio não é algo parado. Nos transmitem como algo parado, né? Sentado, um Buda, né? Não é isso. Uma pessoa que anda na corda bamba, ela está sempre se mexendo, se equilibrando, certo? Então é movimento de caminhar dentro de casa mesmo, fazer exercícios hora de pé, hora sentado, movimentar, alongar, descer escada, subir escada, se movimentar, não ficar parado, gerar esse fluxo. O corpo precisa de movimento, senão enferruja tudo. E o outro é o sono, ou seja, precisa dormir bem para poder fazer as suas funções melhores, né? Inclusive, a respeito da educação, eu acho que antes, quando tinha essa necessidade de 8 às 18 no trabalho, os pais precisavam muito contar com aquela educação onde ele deixava o seu filho na escola às 7. Mas isso não é o mais saudável para as crianças. Uma educação onde pudesse ser, por exemplo, das 9 às 16 horas, seria muito mais saudável. Se a gente for parar para pensar, se fosse possível que todas as escolas fossem perto de casa, que as crianças pudessem ir um pouco mais tarde, seria muito melhor, tanto para as crianças quanto para os adolescentes que têm muito sono, né? Então, isso é uma coisa que talvez seja possível mudar no futuro, num futuro próximo, após a pandemia. Vamos falar agora de uma parte que é fundamental, mas que a gente não consegue entender muito bem porque não dá para ver, porque é a mente associada aos pensamentos. Isso é como o tempo que a gente tem que aprender a prestar muita atenção nos nossos pensamentos. E não é assim que você consegue isso da noite para o dia, mudá-los, mas você consegue pelo menos estar atento. O que faz parte da mente, né? Nós não podemos chamar a mente de cérebro, porque o cérebro é o órgão onde processam-se os pensamentos. Só que não é isso. A mente que eu estou me referindo aqui é, por exemplo, o intelecto. Como você cuida do seu intelecto? Daquilo que você alimenta o seu cérebro, os conhecimentos. Isso é a parte intelectual. Nós temos também a parte da memória, que ela influencia totalmente na mente, porque tudo que a gente faz condicionado a uma memória. A gente age de um jeito porque aconteceu tal coisa lá no passado. Então essa é uma outra parte que faz parte da mente. A outra parte são as emoções. E a outra parte é o nosso ego. O que a gente pensa da nossa própria personalidade. Tudo isso está embutido dentro da mente. E tudo que a gente pensa, vou dar um exemplo bem simples aqui. Se você pensar que você está doente, acaba caminhando para o corpo isso, e o corpo geralmente adoece mesmo, não é verdade? Se você sente muito medo, isso também se traduz no corpo, você começa a tremer, você começa a ficar paralisado. Então, a mente e o corpo estão completamente ligados. E daí vem a terceira parte, que engloba todo o ser humano também, que é a consciência, a alma. A alma, o espírito que é consciente, que tem a consciência. Dentro da alma englobamos então a consciência, né? A energia, a sua vibração.
E no próximo vídeo eu vou explicar mais sobre a parte da consciência, que essa é a parte que a gente menos pode ver. O pensamento, por exemplo, a gente pode até sentir, não é verdade? Quando você sente uma emoção de medo, quando você sente uma memória ruim, você até consegue tocar quase o pensamento, porque o pensamento, ele é uma vibração que também se materializa. Ele também é parte dessa energia que vai rápido. Se você pensa bem de alguém ou se você pensa em alguém, não acontece às vezes dessa pessoa te ligar, te procurar, te mandar um WhatsApp? O que é isso? O pensamento, ele é na velocidade da luz. Ele é muito mais rápido do que uma ação corporal que a gente possa fazer. Você sai para correr, por exemplo, fazer um exercício de corrida, mas quando você pensa, você vai muito mais rápido. Você chega lá do outro lado do mundo em 1 segundo. E a consciência é a parte da nossa alma, do nosso espírito, que muita gente não entende. Às vezes eu escuto pessoas muito científicas, né? Que elas desconhecem essa parte, elas acham que nós apenas nascemos. Nós éramos um embrião lá que foi fecundado, nascemos e daí o nosso corpo, né? Ele tem a vida, porque é assim com todo mundo. Porque simplesmente você nasce e vive e tem o seu cérebro lá que processa tudo isso, mas eles esquecem dessa parte da alma, do espírito, né? Que tem a consciência, que daí já carrega todas as nossas informações. E isso existe sim, porque senão nós seríamos apenas como máquinas e produzindo muitas coisas iguais, mas acontece que nós somos muito diversos. Então existe a parte da consciência, que todos nós estamos aqui, mas cada um numa faixa de energia vibratória, né, de vibração diferente. Eu posso dar um exemplo de rádio. Você sintoniza numa rádio, outro sintoniza outro. Um gosta de um tipo de som, outro gosta de outro. Um gosta de uma cor, outro gosta de outro. Então isso existe, essas nuances, por causa da nossa consciência, por causa da nossa vibração, por causa das nossas energias. Tudo isso é energia pura. E essas 3 partes trabalham completamente independentes, mas completamente interligadas. No próximo vídeo falarei mais a respeito da alma e da consciência, trazendo também o aspecto do que é espiritualidade.